Olá, pessoas! Seja todo mundo muito bem-vindo mais uma vez à nossa 14ª edição da Contextos Live. Finalmente a gente está conseguindo voltar a dar uma regularidade a esse projeto, né? Que começou lá em 2014, 2015, que a gente conseguiu fazer de maneira contínua e agora a gente retorna esse ano também tentando manter essa regularidade e que essa regularidade perdure aí também para os próximos anos, beleza? Então a gente vai tentar cada vez mais se esforçar para trazer conteúdos para vocês aí sempre. Esse é o objetivo desse canal aqui no YouTube, sempre foi esse. É a gente compartilhar não só conteúdo sobre as pesquisas que a gente produz, mas também trazer outros conteúdos que sejam de interesse geral, né? Como, por exemplo, trazer discussões de temáticas mais amplas dentro da arqueologia e dentro dessa área do patrimônio cultural e principalmente do patrimônio arqueológico. Então, vamos lá começar a nossa 14ª edição. Então você que ainda não conhece e está assistindo isso aqui ou ao vivo, né? Agora sendo transmitido no YouTube ou de maneira aleatória no nosso canal, peço que conheça a nossa playlist, né? Tem uma playlist aí onde esse vídeo está inserido, que você pode ver todas as outras edições que já ocorreram da Contextos Live, desde lá, como eu falei, de 2014 para 2015, coisa que foi feita em 2017, por aí vai. Então, também vocês vão poder assistir as lives que ocorreram nos últimos meses e também entender um pouco como a apresentação de hoje se encaixa dentro dessa temática da arqueologia de ambientes aquáticos na Baía de Todos os Santos. Então meio que virou uma série, todas as últimas lives estão todas sendo tratadas com esse título, né? E o subtítulo de hoje a gente retorna, né, à Ilha dos Frades, como um estudo de caso lá na ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, especificamente no sítio arqueológico que foi identificado, que é o sítio Ponta de Nossa Senhora 1. Então, antes de começar, peço para que você que está assistindo isso agora, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não custa nada, é só clicar o botãozinho aí embaixo. Se você ainda não tem conta no YouTube, faça, não vai, é bom para você, vai trazer a possibilidade da gente estar se comunicando. Então sempre que a gente postar conteúdo, vocês vão estar recebendo notificação e podendo fazer com que essa relação aqui seja recíproca sempre. Então eu peço para que você também acesse nossas redes sociais, todos os links estão aí abaixo, vocês conseguem ver também aqui debaixo de mim, né? Aqui na tela também, os nossos arrobas no Instagram, e é lá pelo Instagram hoje em dia que a gente faz a maior parte da divulgação, sempre quando vai ter um conteúdo como esse ocorrendo, principalmente ao vivo, né? Então, vamos lá começar a nossa 14ª edição. Mais uma vez, falando para enquanto eu vou bebendo uma aguinha aqui, né? Mais uma vez, eu sempre gosto de atentar, principalmente se você é a primeira vez aqui, né? Eu vou estar olhando aqui para o lado porque eu estou trabalhando com duas telas, que fica mais fácil da gente estar gerenciando uma live como essa dessa maneira, porque eu tenho que usar um programinha para poder fazer com que toda a mágica aqui aconteça, né? Então vamos lá. Primeiro, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre novamente a nossa área de pesquisa, né, a Baía de Todos os Santos, especificamente onde estamos localizados, né? Então, se vocês já assistiram as últimas lives que trataram da Ilha dos Frades, então a gente tem aqui a Ilha dos Frades na Baía de Todos os Santos, né? Uma das ilhas aí ainda pertencentes a Salvador e que uh, apresenta um patrimônio arqueológico bem interessante, né? E ainda um patrimônio arqueológico a ser conhecido profundamente. Por quê? Porque a ilha dos Frades, enquanto uma dessas ilhas aí no
nesse arquipélago existente no interior da Baía de Todos os Santos, elas carregam consigo toda uma história indígena e uma história sobre a ocupação da Baía de Todos os Santos ainda pouco conhecido, pouco estudado, pouco pesquisado. Então, aqui a nossa pesquisa acaba montando, por mais que ela seja feita por uma questão de demanda, né? Não, novamente falar um pouco que o que a gente faz aqui é uma pesquisa que vem atender uma questão de licenciamento ambiental. Então é uma demanda que é aquilo. A pessoa precisa fazer uma obra, essa obra tem que cumprir as regras, as leis ambientais existentes no nosso país. Então, como você sabe, se existem leis, a gente tem que cumprir essas leis, não é? Então, o empreendedor que vai fazer um empreendimento que vai causar um impacto ao meio ambiente, ele tem que compensar isso prevendo que impactos são esses. Então, os estudos servem para isso. Então, com a arqueologia, a gente tem que desenvolver muitas vezes o que a gente chama de uma pesquisa prévia, né? Que é o projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. Que no caso aqui da Ilha dos Frades, a gente fez tanto na Ponta do Loreto como na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe. E na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, que vocês vão poder assistir essa palestra, que vai estar linkada aqui, vai estar no card também, a gente acabou identificando um sítio arqueológico. E aí? A gente encontra um sítio arqueológico. O que acontece? O que deve ser feito, né? Então, o que a gente sugere muitas vezes é o resgate desse sítio, o salvamento desse sítio arqueológico. Lógico que isso não é uma regra geral, não é uma regra fechada. Muitas vezes, devido à importância do sítio arqueológico, acaba que é muito mais prático e importante a mudança do projeto. Então, por exemplo, vou citar um exemplo muito interessante. A gente tem uma estrada, é uma linha reta, né, a ser seguida de uma estrada. E a gente encontra no meio dessa área onde vai ser cortada por essa estrada um mega sítio arqueológico muito importante, de relevância patrimonial ainda pouco conhecida, que ainda necessita de maior estudo. É muito mais interessante, em vez da gente pensar o resgate dele, pensar na proteção. Principalmente quando isso envolve um custo gigantesco. Por exemplo, se a gente está falando de um sítio submerso, onde medidas de conservação vão ser necessárias por muitas décadas, às vezes. Então é muito mais prático fazer com que esse empreendimento ele mude. Se a estrada está fazendo isso, bota ela para passar por um outro caminho, né? Faz um contorno e por aí vai. Então, foi uma maneira simplória e genérica de explicar isso, mas para vocês entenderem que é aquilo, nem tudo nessa vida é uma regra fechada. Por isso que esses estudos eles têm que acontecer antes do empreendimento, antes daquela obra acontecer. Porque se a obra já está acontecendo, a estrada já está sendo feita, mudar o projeto nesse momento de engenharia vai ser logicamente um absurdo, vai ser muito mais difícil. Mas se a gente está fazendo isso agora, nesse momento onde a obra ainda não começou, ainda está se pensando, está se adquirindo as licenças ambientais, então é possível sim o projeto ser mudado. Mas enfim, mas muitas vezes é muito mais prático a gente pensar e muito mais relevante a gente pensar o resgate desses sítios arqueológicos. Eu enxergo por dois fatores principais. O primeiro, pelo nível de impacto, né, que vai ser causado. Como vai ser o caso que a gente vai tratar aqui do Ponta de Nossa Senhora 1, né, que é um sítio que ele compreende basicamente, vou mostrar aqui para vocês, essa área da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, que vai desse atracadouro até mais ou menos aqui. Você vê que é grande, é bem extenso, né? Ele vai até... Opa, passei um pouco. Até mais ou menos... Cadê? Ponta do Barco. Aqui, Ponta do Barco. Então a gente tem, ó,
um sítio bem extenso, né? Ele pega quase toda essa extremidade, né, sudoeste da Ilha dos Frades, né? Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a obra, o empreendimento, ele só vai ser implantado na praia de São José, que por sinal, como essa é uma imagem de satélite atualizada, já dá para ver o processo, né, de estruturação aqui, de algumas coisas sendo movimentadas. Enfim. Então, temos aí a opção de, com esse resgate, não só a gente evitar com que esse patrimônio seja minimizado, até porque aquilo, uma mudança de projeto aí não seria tão interessante, porque aí tem aí estão sendo levados várias questões estão sendo levadas em consideração, porque já existe uma atividade portuária acontecendo aí, né? Porque existe o desembarque de pessoas para usufruírem da praia da Nossa Senhora de Guadalupe. Então a marina ela tem que ser aqui, não adianta botar ela da outra parte da ilha, né? Porque ela vem para atender uma dinâmica que ocorre pontualmente. Então, aquilo, a mudança de projeto é irrelevante nesse sentido. Segunda coisa, a gente vai estar o empreendimento impacta só um pequeno pedaço do sítio arqueológico. Então a gente tem que levar em consideração que a produção de conhecimento que pode ser feita sobre esse sítio, ou seja, a gente vai conhecer ele mais, o nosso conhecimento vai se aprofundar com a pesquisa desse sítio, é uma possibilidade que vai ser gerada. Então, isso é algo que é favorável a gente pensar o resgate também benéfico nesse sentido. Vai ao ponto que evita, né, o impacto ao patrimônio arqueológico, a gente aprofunda o nosso conhecimento sobre esse patrimônio. E a terceira coisa, as características do sítio arqueológico, né? Então, é aquilo, usei o exemplo da estrada, mas se a gente está falando de uma pirâmide, por exemplo, o que é que a gente faz? Desmonta a pirâmide e remonta? Tem uns casos curiosos no mundo, assim, por exemplo, de templos na China que iam ser inundados numa área, e aí eles desmontam todo um templo milenar e remontam ele na outra área fora da área de influência do empreendimento. Isso é bem comum para a gente que trabalha com arqueologia subaquática e quando a gente encontra naufrágios, principalmente aqueles naufrágios de casco de madeira, que é a gente fazer o registro completo daquele sítio, planimetria, e a gente, sabendo como é o quebra-cabeças, a gente consegue remontá-lo novamente, desmembrando ele numa outra área. Então essas são as possibilidades geradas uh, diante das condições e das características do sítio arqueológico. Mas quando a gente está falando de um sítio como o que a gente está tratando aqui, que é um sítio depositário, que ele está espalhado numa zona entre marés, ele não tem um contexto estratigráfico para a gente trabalhar, que a gente está falando de microcamadas de sedimento sobre afloramentos de arenito ou boa parte desse material em superfície, então a coisa fica mais complexa, não é? Então, só melhorar aqui. Então a gente vai ter esse sítio com essas condições, com essas características, e aí a gente sugeriu o resgate arqueológico. Mas, beleza, o que é o resgate arqueológico? É retirar o material, então, da praia, já que a gente está tratando de sítio depositário e só? Não. A gente pensou tentar fazer isso com uma metodologia que, ao mesmo tempo que resgate o sítio arqueológico, levando em consideração suas características e pensando no registro adequado de tudo que está sendo retirado desse ambiente, também gerar a possibilidade de gerarmos alguns dados, algumas informações que vão ser interessantes para o aprofundamento de estudos de sítios depositários. Por quê? Porque sítios depositários são hoje os sítios arqueológicos que mais ocorrem durante as investigações arqueológicas que fazemos em ambientes aquáticos, principalmente aí na Baía de Todos os Santos, onde houve uma dinâmica costeira assim muito intensa nos últimos 4, 5 séculos, né? Se a gente, isso falando nesse processo capitalista mercantilista, mas se a gente vai mais aí recuando, a gente também vê uma presença aí de grupos indígenas ocupando essa costa há milênios e deixando também elementos da ocupação costeira.
e fazer esse resgate dessas informações nesses momentos, né? Desculpa aqui, só beber uma aguinha enquanto eu falo com vocês. Algo que tem que ser pensado sempre. Então, uma coisa que a gente sempre tenta levar em consideração quando se faz uma pesquisa arqueológica é pensar de que maneira a pesquisa arqueológica pode gerar um conhecimento que vá agregar ao macro, né? Ou seja, ajudar não só porque eu vejo é, uma linha muito complexa da gente definir, que é essa linha arqueologia que é feita aqui, licenciamento ambiental, e arqueologia acadêmica. Para mim são coisas que se cruzam constantemente e que não podemos compartimentar em pequenas caixas e falar isso é uma coisa, isso é outra. Então, eu acho que elas se cruzam o tempo todo. E eu tento fazer com que toda pesquisa arqueológica ela possa gerar algo que venha contribuir com um aprofundamento de todo o estudo, né, dessa categoria de sítios, com essas condições, etc. Então, quando eu penso em falar em arqueologia subaquática, eu falo de arqueologia, de ambientes aquáticos, é falar de arqueologia de ambientes aquáticos sempre, independente do contexto onde essa pesquisa vem sendo desenvolvida, né? E é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Lembrando que a nossa fala aqui ela vai estar dividida sobre essa pesquisa em dois momentos. Agora, nessa live de hoje, a gente vai chegar até determinado ponto dessa etapa de pesquisa e próximo mês, logo após o Natal aí, dezembro, finalzinho de dezembro, a gente vai fazer uma outra live para poder fechar falando um pouco mais sobre o resgate e sobre o estudo das estruturas que foram identificadas. Então, hoje a gente só vai soltar a primeira parte da pesquisa e depois a gente solta o restante. Beleza? Então continue acompanhando a gente. Então vamos lá. Então, a gente encontrou um sítio depositário, mas vamos pensar, além dele ser depositário, teve uma coisa que teve que ser levada em consideração também. Dentro desse setor, desse sítio depositário, a gente encontrou duas estruturas, se vocês se recordam bem, se assistiram à live passada. No caso, não a passada, mas a que tratou sobre a primeira fase dessa pesquisa que ocorreu em 2018, que foi o projeto de avaliação de impacto, né, do patrimônio arqueológico da área do empreendimento Marina São José. Então lá a gente identificou esse sítio e além desse setor depositário dele, presente em toda a zona entre marés, a gente encontrou duas estruturas. Uma estrutura próxima ao atracadouro, que parecia ser algo como um objeto cilíndrico grande de metal que acabou sendo destruído pelas intempéries, ou seja, pelas próprias condições ali da maré, e acabou cavando, né, o arenito de praia e sobrando parte dessa estrutura. Então, algo que parecia ser ou uma boia ou uma caldeira, algo do tipo. Que chamou a nossa atenção, a gente registrou para tentar entender um pouco melhor sobre o que é isso nessa fase. A segunda coisa que a gente levou em consideração foi a questão da outra estrutura na Praia da Tapera. Né? A Praia da Tapera a gente encontrou um, um pedaço aflorando do barranco já na parte do cercado, porque toda essa parte da Ilha dos Frades, se vocês olharem as imagens que a gente mostrou antes e, e pelas imagens de satélite, vídeos que já estão aí disponíveis, vocês vão ver que é uma área que está cercada. E na Praia da Tapera é uma praia de acesso restrito, né? Então chega um momento que está a faixa de praia, que é pública, e a partir da entrada da Tapera, que é uma das entradas para a ilha, para o interior da ilha,
é uma área de acesso restrito, está cercada, e logo no contato dessa cerca a gente encontrou esse afloramento estrutural que lembrava, que aparentou já logo de cara parecer uma fundação de uma antiga edificação, uma fundação, ou melhor, um alicerce, né, para muitas pessoas, feito em pedra e cal, basicamente. Então, algo que poderia remeter aí a até edificações do período colonial, ou como também edificações já mais recentes do século XIX, que é algo que é recorrente aí em alguns pontos da Baía de Todos os Santos, a gente encontra muitas ruínas desse período, né? Então a gente ficou com isso também para ser melhor aprofundado. Então, durante o nosso resgate arqueológico, o que a gente pensou foi cadê? Só volta aqui. A gente encontrou, né, fez uma série de trajetos nessa primeira fase de pesquisa, em março de 2018, para fazer a identificação desse sítio arqueológico. E o que a gente encontrou foi esse sítio, né, repleto de material nessa zona entre marés, como falei, e essas estruturas também. Então, quando a gente pensou a pesquisa, o resgate, a gente pensou trabalhar com esses dois contextos aí mais claros internos desse sítio arqueológico. O primeiro, o sítio depositário na zona entre marés, onde tem todo esse material em superfície. O que a gente está falando são materiais pequenos, fragmentos de artefatos móveis, como por exemplo garrafas, louças, cerâmicas, que já estão bem fragmentados. Então a gente tentou trabalhá-los assim da maneira que a gente entende que é mais eficiente, que é a gente não tem um pacote estratigráfico para escavar e ver o que está mais fundo, o que está mais aflorado. Não, a gente tem um material que está em superfície, que está em movimento constante por conta da movimentação da maré. Então a gente pensou trabalhar isso através de um monitoramento, por mais que seja um monitoramento curto, não, para a gente entender essa movimentação e fazer esse controle do que ia ser registrado, o que ia ser resgatado, porque o nosso interesse sempre também é a coleta daqueles materiais que a gente chama de diagnóstico, ou seja, aqueles materiais que têm alguma informação de decoração, de modo de técnica, né, de confecção, ou seja, aqueles materiais que a gente direcionando ele a laboratório, ele vai ter informação para ser extraída. E essa informação vai nos ajudar para fazer um entendimento sobre o sítio arqueológico e, sobretudo, sobre as dinâmicas humanas, sociais que ocorreram nesse ambiente da Ilha dos Frades. Então, esse foi o nosso objetivo mais claro, até porque na área da ADA do empreendimento, como vocês vão olhar na imagem aí, basicamente o que a gente tem é esse contexto do material disposto em superfície na zona entre marés, já que a estrutura que a gente identificou, uma está na tapera e outra está ali próximo a uma área já antropizada, né, onde tem esse já atracadouro de acesso para a ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, e ele está numa área ao lado que não vai ser modificada, né? Então ele seria algo mais simples de ser feito, seria mais um registro adequado, né? E esse segundo ponto aí da pesquisa foi fazer um aprofundamento dessas estruturas, como já falei, da estrutura 1, né? No caso, essa mais próxima da atracadora, fazer um registro para entender um pouco melhor que estrutura de metal é essa, e a outra lá na Praia da Tapera, porque a gente só encontrou um pequeno, né, uma pequena porção de alicerce exposta no barranco. Então a gente precisava entender que edificação é essa, qual o tamanho dela, de que período a gente está falando. Então a gente montou a nossa metodologia de pesquisa pensando nesses dois. Opa, desculpa, bati no microfone. Pensando nesses dois momentos.
fazer o monitoramento da zona entre marés na área da ADA, do empreendimento e o resgate desse material, mas também a gente pensar o aprofundamento no conhecimento dessas estruturas que foram também identificadas. Por mais que elas não vão ser impactadas com o empreendimento, elas vão se manter lá, mas a gente precisa saber um pouco mais sobre elas, até para garantir a gestão desse patrimônio arqueológico, a sua proteção. Então, foi isso que a gente se propôs a fazer. Então, quando a gente chegou na área, a gente chegou com isso em mente, o que a gente viu, com o que a gente viu lá em 2018, né? Em março de 2018, verão, né? E estávamos voltando para condições muito parecidas, porque a gente foi fazer o nosso trabalho. Vou voltar aqui. Agora já em 2019, pensando que estaria tudo lá. Só que de cara a primeira coisa que a gente encontrou foi: cadê o material arqueológico? Muitas das áreas onde a gente já tinha identificado o material em 2018, a gente começou a se aproximar e tal, e não encontrava o material. Em compensação, a gente começou a encontrar muito pedaço de coral calcinado, conchas, principalmente coral, fragmentos de coral, assim, calcinado é quando ele está assim, bem branco, ou seja, que ele já morreu há muito tempo. Então a gente logo de cara pensou, o verão, a ressaca no inverno foi pesada, ou seja, épocas do ano aí onde teve chuva, o mar teve uma atividade mais intensa, ele acabou aumentando as dinâmicas nessa zona entre marés, fazendo com que alguns materiais desaparecessem e outros aparecessem, como no caso aí o material, o faunístico aí, no caso esses corais, né? Então, a gente precisou fazer logo de cara o quê? Um novo levantamento dessa zona entre marés. No caso, na ADA. Né? A gente se propôs em fazer na área da ADA esse levantamento novamente, da mesma forma como sempre a gente faz, que não tem outra coisa, é caminhar. A gente usa a maré, né, como o movimento da maré, sempre a nosso favor, para a gente compreender sempre o máximo dessa zona entre marés. Então aí vocês estão vendo nas imagens. E tentando fazer esse levantamento. Pois bem, então a gente fez esse primeiro reconhecimento assim que chegou, para ver até que ponto o sítio realmente se modificou, né? De um ano para outro. Então aqui é 2018. Então aqui a gente tem na ADA 2018. Esses foram os materiais, vocês conseguem ver os pontinhos verdes, né? E aqui 2019. Então, 2018, 2019. Então, a primeira coisa que a gente viu, assim, observou logo de cara, foi que realmente não foi um desaparecimento tão grande de material. Realmente sumiu muito material, mas que mudou, né? Alguns que estavam em uma área, algumas áreas ficaram vazios, outras áreas apareceu material com maior ocorrência. E também o material especificamente diminuiu. A gente começou a ver menos cerâmica de produção regional, aquela cerâmica de terracota, né? Com esmalte ou sem esmalte, que era um material mais recorrente, a gente viu que ele deu uma diminuída. Então, opa, quer dizer que é intenso. Então, logo de cara, essa informação foi muito boa para a gente, né? A gente entender que a dinâmica de um sítio depositário ela é diferente. A dinâmica do sítio depositário ela se altera constantemente, anualmente. Por isso que a gente está lidando com um sítio de pequenos fragmentos. O material ele rola, o material ele quebra, ele fragmenta, ele acaba erodindo, ficando polido. Então muitas vezes a gente encontra uma cerâmica que parece uma pedra rolada, porque ela não tem mais arestas, ela não tem mais esmalte, ela não tem mais nada. Ela virou só um bloquinho de cerâmica rolado. Então essa é a dinâmica da zona entre marés, uma dinâmica muito intensa. Opa, tá passando um avião, desculpa aqui.
Então, enquanto isso eu bebo uma água. Essa dinâmica constante de ocultação, né, ou seja, desaparecimento e aparecimento de material. Então a gente tem que entender que o sítio ele muda. Isso é um ponto importante para a gente pensar o resgate de sítios depositários, que quer dizer que a gente coletar o material em superfície esse ano não significa que próximo ano não vá aparecer outros fragmentos de materiais que estavam esse ano enterrados. Ocorre, é constante. Então a gente tem que pensar que o sítio depositário ele é complexo de ser resgatado. Então ele é mais. A gente tem que pensar que a nossa ação nesse sítio, nesse contexto, ele é muito mais uma amostragem, né, do que realmente um resgate efetivo. É impossível a gente resgatar ele como um todo, porque tem essa dinâmica própria dele. Então isso é algo que tem que estar em mente. Aqui, esse mapa, a gente consegue ver tanto os pontos levantados em 2018 como os pontos levantados em 2019. E aí você consegue perceber, né, que algumas áreas que tem o material amarelo foi o que apareceu esse ano. Em verde as áreas onde tinham materiais ano passado, em 2018. Então conseguem perceber isso, né? Então isso foi uma informação muito importante para a gente, né? Então acho que logo de cara esse é um dado muito bom para a gente pensar os sítios depositários da Bahia de Todos os Santos. Então, o que foi que a gente pensou? Continuar com a proposta inicial, que é o monitoramento desse sítio arqueológico. E o monitoramento foi, primeiro, a gente pegar essa poligonal na área da ADA, que é a poligonal do sítio que, que tem que ser realmente resgatado, que é a ADA do empreendimento, a área diretamente afetada. Então a gente pensar o monitoramento durante um período dessa área, que a gente inicialmente se propôs fazer 15 dias, que era o que a gente tinha, que deu para fazer pensando em custos, tudo, né? A gente tem que lembrar que o empreendedor ele quer o resgate, o IFAM ele quer o resgate. A gente quer muito mais que isso, a gente quer um aprofundamento de um estudo sobre esses sítios arqueológicos. Então a gente pegou aí 15 dias, reservou enquanto ia fazendo outras coisas nas áreas das estruturas e por aí vai, fazer um monitoramento dessa área. Primeiro para a gente poder entender qual o material que vai ser resgatado. Fazer esse reconhecimento, ter um conhecimento claro da área que vai ser resgatada diariamente, assim. E segundo, a gente poder entender quais as dinâmicas de mudança diária desse material. Ele se move realmente de um dia para o outro, e quão ele se move, né? E qual é a distância percorrida do transporte desse material com as mudanças diárias de maré, né? A gente viu que anualmente é bem impactante, né? Essa movimentação, ocultamento e aparecimento desses materiais, mas isso em um curto prazo. Então, isso foi um dado que a gente pensou que seria interessante. Para fazer isso, não daria para fazer com o GPS de mão, que é o que a gente usa no básico da pesquisa, quando a gente está levantando, identificando sítios arqueológicos. A movimentação, a gente já sabia que ela não ia ser maior que 3 metros. E geralmente, GPS de mão, né, ele tem essa questão de ter uma precisão aproximada de no mínimo 3 metros. Então, para essa realidade, seria algo muito complexo, né? Então, é muito mais prático a gente pensar um equipamento que dê uma maior precisão. Então a gente pensou em duas possibilidades. Ou um DGPS, né, que é um GPS de alta precisão, que ele tem um erro, sei lá, milimétrico, ou uma estação total, um equipamento de estação total, que é um equipamento de topografia, né? E foi o que a gente conseguiu. E a gente fez esse registro através de topografia com estação total. Porque aí também a gente utilizou da topografia para trabalhar lá na área da estrutura 2 e também pegar a poligonal da estrutura 1. Então a gente tentou fazer isso com a maior precisão possível para entender essa movimentação
do material. Então essa foi o nosso primeiro passo metodológico, fazer o controle através de um monitoramento do que vai ser resgatado e após isso, acabado esse período de monitoramento, a gente fazer, né, o resgate de fato, com a coleta do material, pegar o ponto do dia da coleta do material e fazer os primeiros socorros de conservação, direcionar esse material para o laboratório provisório e depois para o laboratório realmente para poder fazer todos os processos de conservação que envolviam dessalinização em sua maior parte, né, do tempo. Então foi isso que a gente se propôs a fazer inicialmente. Então vou mostrar para vocês aqui o monitoramento dos dias realizados. Logo de cara eu já falo que a gente se propôs a fazer 15 dias, só que fazer os 15 dias de maneira constante não foi possível. Alguns imprevistos ocorreram no momento, que envolveram a empresa de topografia não poderia dispor do profissional no domingo, por exemplo, por conta da folga, e a gente queria fazer esse negócio constante, então a gente já perdeu aí um dia para poder fazer isso algo diário. E também ocorreram alguns imprevistos, que sempre tem problemas técnicos que ocorrem em qualquer pesquisa, que aí teve um dia que a gente não conseguiu fazer todo, a maré mudou, enfim, alguns probleminhas assim. Ainda teve um pequeno impacto que ocorreu no sítio por um erro de comunicação e entraram com uma retroescavadeira na área, justamente nessa área aí da poligonal, né? Isso foi um probleminha a ser resolvido, e aí a gente já perdeu 2 dias e por aí vai. Então, a gente teve aqui dia 21, que a gente conseguiu levantar, dia 22, 24, 28. Aí a gente já começa a pegar a área mais completa. Você vê que no início a gente conseguiu pegar alguns setores nessa poligonal, mas aí a gente já começa a entender a poligonal como um todo, já dia 29, 30, 31, primeiro, dia 2, dia 4, dia 5, dia 5 ainda, dia 7. Desculpa, é 7? Eu acho que mudei a ordem aqui. Dia 3, dia 9. Enfim, então a gente teve esses dias aí monitorados. Não sei se vocês conseguiram perceber que houveram mudanças, alguns materiais apareceram, outros desapareceram. Então isso foi algo que a gente percebeu logo de cara. Mesmo nos dias onde a gente teve toda essa constância de pegar toda a área, a gente notava isso, que durante o processo do período de monitoramento, alguns materiais que apareceram no início do monitoramento, no final do monitoramento já não estavam mais lá, desapareceram com a maré. Ou foram enterrados ou transportados para dentro d'água, não dá para saber. Então isso foi algo que a gente percebeu. E algo também muito importante que a gente conseguiu ver com isso foi também a mudança, né? Aqui a gente tem, né, nessa imagem o material, a mesma área, diferentes dias. E vocês conseguem perceber justamente isso. Não só o aparecimento e desaparecimento de alguns, mas também a movimentação. E uma movimentação aí está numa escala 1 por 1, uma movimentação pequena, que ocorre ali de 30 a 50 centímetros por dia, mais ou menos. E aqui a gente pegou os dias que tem essa constância, que foi direto, né? Que a gente ficou sequencialmente 4 dias. Então a gente percebeu isso num período diário que houve essa movimentação. Isso é um dado muito interessante para a gente pensar, né? Que há essa movimentação pequena em alguns momentos do dia, nessa movimentação diária, mas que também, dependendo das mudanças da estação do ano, com o aumento da dinâmica, vai ocorrer um maior desaparecimento de materiais, aparecimento de outros e por aí vai. Mas mesmo diariamente já ocorre pontualmente esse processo de ocultação e aparecimento. E a outra área a ser investigada, que a gente se propôs nesse momento, foi a estrutura 1, né?
A estrutura 1, a gente se propôs a fazer... Opa, bati no microfone. Um registro mais aprofundado. Ela não tem muito o que ser feita, né? Porque são pedaços de chapa que estão incrustados dentro do arenito aí. Eles acabaram... A única coisa que a gente sabia e conseguiu perceber é que seria só um objeto cilíndrico poderia, movimentando, escavar o arenito dessa maneira como a gente observa. Então, a gente se propôs a fazer um registro aprofundado e fazer também, tentar procurar saber das pessoas que moram aí na Ponte Nossa Senhora, que elas nos contassem um pouco da história desse objeto, se elas se recordavam até quando esse objeto está aí, se ele sempre esteve aí, se alguém sabia a procedência dele, né? Então, isso aí a gente chega num ponto que é importante, né? A presença da comunidade na pesquisa. É algo que tem que ser previsto sempre. Só que às vezes ocorre que a comunidade não quer participar desse processo, ou por pressão, uh, diferentes tipos de pressão, ou por escolha, ou muitas vezes ela quer participar. Geralmente ela quer participar. Nesse caso, a gente tentou fazer esse processo de entrevistas com a comunidade, fazendo como a gente sempre faz, através de pesquisa qualitativa, com questionários semi-estruturados, para tentar puxar essas histórias da melhor maneira possível. Mas ninguém quis fazer, mas algumas falaram com a gente, mas não quiseram se identificar. E também não deixaram a gente registrar, foi assim mais uma conversa de boca. E a história que chegou até então é que no caso dessa estrutura 1, o que a gente tem é um cilindro com uma espécie de boia metálica que chegou flutuando e depois acabou ficando presa nessa área da praia e ficou aí desde então, ninguém mexeu e foi se deteriorando. Mais ou menos a história, a pessoa que contou isso pra gente, ela devia ter uns 60 anos, mais ou menos. Ela fala que isso foi mais ou menos na infância dela, né? Então deve ter sido algo aí em torno dos anos 70, mais ou menos, 60, 70. Então, o que coincide, o que a gente olha da estrutura, lembra realmente que seria alguma boia e não um objeto que teria alguma relação específica com antigas atividades exercidas nessa região aí no século XIX ou no período colonial. Então, isso foi algo que nos satisfez, essa informação entender isso. Mas, de qualquer forma, é um objeto que está registrado dentro da área do sítio. Então, a gente tentou fazer o quê? Criar um registro com maior qualidade desse objeto, já que a gente está vendo um objeto que vai um dia desaparecer. Por quê? Porque ele está ali no processo de dinâmica constante com a maré e é natural que isso vá ocorrer e que esse material vá desaparecer. Só aproximar aqui um pouco. Pronto. Então, o que a gente se propôs a fazer foi um registro fotogramétrico dessa estrutura, através da fotogrametria 3D ou fotogrametria de curta distância, por meio de fotografias. A gente realizou uma bateria de fotos no entorno da estrutura para criar um modelo tridimensional. E isso foi feito, foi processado e já está disponível. Vocês podem encontrar no site p3d.in, que tá aí. Eu queria botar aqui o Agisoft, só que eu não deu um problema aqui no programa e não estava conseguindo fazer a projeção da tela. Que eu queria mostrar para vocês justamente o modelo e as etapas de criação do modelo. Depois eu posso fazer um contexto live só para falar sobre fotogrametria 3D, programas e etapas de confecção de uma maneira mais simples para vocês. Mas enfim, o modelo já está disponível, vocês conseguem acessar. Eu vou linkar ele aqui abaixo no vídeo também para vocês terem acesso. Mas está lá, está disponível e vocês conseguem manipular. Então eu gosto da fotogrametria 3D justamente nesses casos onde a gente tem um processo natural de intempéries que vão fazer com que o patrimônio se modifique, que se deteriore. Então o registro fotogramétrico ele é bom porque ele, diferente do registro 2D, a gente consegue ter uma percepção de profundidades e detalhes que através do desenho
a gente não consegue ter. E também eu acho que isso aproxima as pessoas a entenderem esse ambiente e esse objeto muito mais do que por um desenho, né? Aqui a pessoa consegue entender as formas, entender como é a área, e isso é bem legal. Então, tá aí disponível, espero que vocês tenham gostado. Então, na palestra de hoje eu vou parar por aqui, no Contextos Live. Até esse momento, o monitoramento, como eu mostrei, ele encerrou ali no dia 9 e posteriormente a gente já começou a fazer os preparativos para o resgate dos materiais, como eu falei, todos eles com o uso da estação total, pegando o ponto, né, o posicionamento. Mas também, como a gente viu que a quantidade de material da ADA não seria tão grande assim, pensando numa coleta, num resgate, e lembrando dessa dinâmica do sítio depositário, que é aquilo, é muito mais uma amostragem do que um resgate por completo do sítio, porque é aquilo, nem sempre o material que está ali é importante, porque já não tem mais características morfológicas que venham a contribuir para a produção de conhecimento, ou porque é isso, hoje o material está aqui, amanhã ele desaparece e aparece daqui a meses, ou daqui a um ano, ou daqui a dias. Então nunca a gente vai resgatar o sítio por completo. Então a gente se propôs a fazer o resgate não só na ADA, mas como em toda a zona entre marés do sítio, ou seja, até a ponta do barco, a gente fez essa coleta de materiais diagnósticos em superfície. Também uma coisa que a gente percebeu e que a gente vai falar na próxima live é que foram levantadas algumas áreas de concentração que estavam justamente na ADA. Áreas com muita concentração de material arqueológico foram identificadas em 2018. Esse ano tinham desaparecido por completo. Então, uma coisa que a gente se propôs a fazer ainda na zona entre marés, dentro da metodologia de resgate arqueológico, foi fazer o que o pessoal chama ou de shovel test ou de área de análise, né? Que foi como a gente batizou, que é pegar um setor, abrir uma quadrícula um por um e cavar essa pequena camada que varia de mais ou menos 10 centímetros no máximo sobre o arenito, nessas áreas de concentração, para tentar resgatar esse material diante daquele monte de seixos rolados, cascalho e etc. Então, é isso. A gente se encontra final agora de dezembro. Vamos continuar com a nossa apresentação dos dados gerados com o projeto de gestão do patrimônio arqueológico do sítio Ponta de Nossa Senhora 1, na Ilha dos Frades, na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode colocar aí nas perguntas, a gente vai respondendo. Ou espere, como a gente vai estar continuando essa palestra aí, falando ainda sobre as mesmas pesquisas e os dados gerados, no próximo Contextos Live também vocês terão espaço para dialogar, tirar suas dúvidas, contribuir e por aí vai. Muito obrigado, gente, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, aperta aí no botãozinho de se inscrever, por favor. Deixa esse gostei, caso esse conteúdo tenha agradado e vá ter relevância para sua vida, né? Siga-nos nas redes sociais. Estão aí os links abaixo na descrição do vídeo, como também aqui na tela, né, abaixo da minha janela aqui da webcam. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Contextos Live. Tô aguardando vocês. Interajam com a gente, viu? Até mais.